Hoje, antigamente, o filho se baseava, tinha como referência o pai. Ainda que até uma certa idade, a idade da rebeldia, não queria ouvir os conselhos do pai, mas depois pegava aquele estilo do pai, olhava o pai como um ídolo, grandes personagens políticos, alguns até duvidosos, não tenho nada contra a esquerda, mas alguns pegavam lá a identidade de Che Guevara, Fidel Castro, essas coisas, outros pegavam outras figuras, outros personagens, para ser o seu referencial, o seu modelo, o seu ideal. Mas hoje, está cada vez mais dentro da arte, do esporte, da música. Se você observar na rua esses adolescentes emo, né? Eles buscaram identidade em bandas emo que fazem sucesso. Agora, há poucos dias morreu a Amy Winehouse, né? E todo mundo pintando o olho daquele jeito estranho, esquisito, porque eles buscam, essa geração que nós estamos vivendo, a busca identidade nos seus ídolos. É uma geração sem identidade. Para ilustrar um pouquinho aqui, e nós já encerrarmos esse tópico, a questão da identidade, da falta de identidade. Quantos já ouviram falar em Michael Jackson? Levante a mão aí. Todo mundo, né, já ouviu falar em Michael Jackson. Michael Jackson, ele era um menino que fez muito sucesso com os seus irmãos, chamado a banda lá, o grupo Jackson 5, né? Cantava muito bonito, era um menino prodígio da música, né? E ele era um menino negro, tinha todas as suas feições, as suas características. Ele era membro de uma seita, Testemunho de Jeová, que não proíbe a música mundana, então ele entrou no lado da música e foi fazendo sucesso. Mas com o passar do tempo, por não ter uma identidade, formada, alguém chega para ele e diz: olha, meu filho, você é uma pessoa negra, você não vai fazer sucesso. Por que você não muda esse teu nariz largo? Afina o nariz, para ficar parecido com os brancos. E ele afina o nariz. Aí dali a pouco alguém diz para ele: olha, você não precisa ter o cabelo enroladinho. Faz um tratamento, alisa o cabelo, deixa o cabelo crescer. E ele muda de identidade. Aí depois alguém chega para ele e diz: olha, você não precisa ser negro, pode fazer um tratamento e você vai ficar branco. E foi mudando totalmente a sua identidade. No final, eu imagino que ele olhava para os discos dele, a foto dele, e se olhava no espelho e não se reconhecia, porque parecia um monstro. Ele não tinha identidade, as pessoas colocaram nele uma identidade e transformaram ele naquilo que ele se tornou. Mesmo ainda sem identidade, ao final da sua vida, pouco antes de morrer, ele não busca Deus, né, a Jesus, mas alguém diz para ele que os negros, eles têm, nos Estados Unidos tem um movimento negro islâmico muito forte, lá das raízes do Malcolm X, e então ele se torna um membro daquela religião, se torna muçulmano islâmico, e muda o seu nome para Micael, o anjo de Alá. E depois, devido a essa busca desenfreada, acaba se dopando com os remédios, vocês conhecem a história, e morre, então, né, como um dos maiores cantores, um dos maiores astros deste mundo, né, do presente século, que o mundo já viu, Michael Jackson. Agora, olha só o exemplo, né, como um ídolo para as pessoas que estão olhando para ele. E se o ídolo está assim, agora imagina as pessoas dessa geração. Elas estão andando à procura de identidade. Elas estão procurando alguma coisa, desesperadas e não sabem o que é. Mas eu e você sabemos o que preenche o vazio da alma do homem.
e molda o caráter e torna semelhante à identidade de Cristo. Aleluia, é o Evangelho. É o Evangelho que transforma, que liberta, que salva. Eu e você temos esse Evangelho, nós temos identidade e nós sabemos para onde estamos indo. Aleluia, as pessoas podem olhar para mim, para você e podem nos imitar, porque nós estamos indo para o céu. Aleluia, nós temos identidade. Olha só, a imagem do Pai e do Filho. Esta geração, como talvez nenhuma antes dela, está desesperada por um discipulado. O discipulado, irmãos, ele é exatamente essa ilustração. É pegar pela mão e conduzir, e levar, aleluia, pegar o novo convertido, que nasceu na fé, que pode ser vulnerável, volúvel, morrer a qualquer momento se não for cuidado, e conduzir ele pela mão, aleluia, para ele conhecer Deus, e no momento que ele conhecer Deus, aleluia, aí é o Senhor que conduz ele, aí você pode ficar tranquilo, aleluia, porque ele está encaminhado, glória ao nome de Jesus. As pessoas dessa geração não querem um mapa, não querem mais um evento, mais uma coisa, não, eles querem uma orientação pessoal. Eles precisam de uma orientação pessoal. Se nós observarmos hoje, aonde estão as pessoas? Elas estão buscando amizade, relacionamento. O segredo do sucesso da internet são as redes sociais. É onde as pessoas que não têm amizade no mundo real vão ter amizades no mundo virtual. E isso revela, mostra para nós uma tendência dessa geração. São pessoas que estão cada vez mais distantes das outras e procurando um jeito de se aproximar. Se você sair aí por aí à noite no final do culto, você vai ver os jovens em bares, em grupo de 2, 3, 5, 10, contando causos, experimentando comunhão, buscando intimidade, buscando amizade. E é isso, querido, que nós temos que oferecer para as pessoas. Aleluia, Jesus, ele foi o maior exemplo disso. Jesus, ele reunia os seus discípulos para momentos de comunhão, para momentos de estarem desfrutando da amizade um dos outros. Porém, essa comunhão que as pessoas têm no mundo, levam elas para a destruição, leva para o alcoolismo, para a perdição, e no final, são caminhos de morte. Por isso, nós temos que pensar e repensar sobre como nós vamos fazer o discipulado. Qual é a tarefa primordial da igreja? Muitos métodos que utilizamos para evangelizar e para a igreja crescer falham em efetuar uma mudança de vida permanente nas pessoas. Porque é mais informação. O folheto é uma bênção. Eu fiz uma pesquisa, pastor, de resultado em folheto. Dá resultado, ainda dá. Nós distribuímos em Joinville, na cidade toda, naquele folheto do centenário, 200 mil folhetos. Exatamente 200 mil em toda a cidade. E desses 200 mil folhetos que foram distribuídos, estava lá atrás o e-mail, o site, telefone. Nós recebemos 20 contatos. E desses contatos encaminhamos para o discipulado. Algumas pessoas, ao ler o folheto, já foram tocados por Deus, ligaram para a Secretaria de Discipulado, a gente já evangelizou, aceitou Jesus por telefone, reconciliou por telefone. Alguns foi o e-mail, foi visitado. Tivemos 20 pessoas, resultado de 0,01%. Dá resultado? Dá. Mas é ainda informação. Informação. E a informação, a pessoa vai pegando um pouco aqui, um pouco ali, ela passa 2 horas por semana na igreja, ou 3 horas. E ela ouve a palavra, a pregação, ouve os louvores, mas ela passa o restante da semana fora da igreja,
aprendendo outras coisas, ouvindo outras coisas, buscando na internet informações. Às vezes a pessoa pensa que é uma igreja sadia, que ela vai consultar, vai pesquisar, e acaba sendo envenenado com heresias. Por isso, queridos, nós temos que pensar que apenas um discipulado, você adotar a pessoa, conduzir a pessoa, vai gerar uma mudança de vida permanente naquele que aceita Jesus. Damos prioridade a todos os trabalhos e departamentos e às vezes esquecemos do principal, o discipulado, a grande comissão. Amanhã eu vou estar esclarecendo um pouquinho mais sobre esse texto, Mateus 28, 19 a 20, então vou passar por cima desse tópico. A multiplicação, ela acontece através de discípulos fazendo discípulo. Se você é discípulo de Jesus, você deve fazer discípulo. E muitas vezes nós nos tornamos religiosos. Nós nos tornamos simplesmente crentes evangélicos ou apenas cristãos. Mas Jesus, quando na Bíblia, ele fala poucas vezes sobre crente, embora eu goste de usar esse termo de ser chamado de crente. Evangélico foi um termo cunhado depois. A palavra cristãos, ela aparece 2 vezes na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. 2 vezes os discípulos foram chamados de cristãos. Agora a palavra discípulo, ela está impregnada na Bíblia. Você pega o Novo Testamento, existe em Atos dos Apóstolos e nos 4 Evangelhos 269 vezes a palavra discípulo. E se houve tanta repetição, Jesus repetiu tantas vezes, é porque ele estava falando sério. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, você é discípulo. Aleluia. Diga mais uma palavra, então faça discípulos. Glória a Deus. Queridos, já está quase dando o horário, nós vamos dar uma pincelada no terceiro tópico da nossa apostila. Relacionamentos pessoais versus estudo da palavra. Para nós alcançarmos esta geração, nós precisamos de 3 qualidades fundamentais. Primeiro, estudar a cultura em que nós estamos inseridos. Estudar a cultura. Parar um pouquinho para analisar a cultura do tempo que nós estamos vivendo. Paulo, quando chegou em Atenas, a primeira coisa que ele fez foi analisar a cultura. Atenas tinha aproximadamente 3.000 habitantes na Acrópole, ali na região onde Paulo estava. Mas havia 2.000 deuses. Havia quase mais deuses do que habitantes. E Paulo então chega e ele lembra de uma história que de fato era uma lenda grega. E também era algo que ele já havia tido contato quando ele se formou em teologia. Paulo estudou teologia aos pés de Gamaliel. E ele lembra da história do Deus desconhecido. Quando houve uma grande praga que aconteceu na região ali da Acrópole, em Atenas, e os animais estavam com uma pestilência muito grande, e eles achavam que os deuses estavam furiosos, porque o rei havia matado pessoas inocentes. E então começaram a clamar para cada um dos deuses, e aqueles deuses a qual eram invocados, como nós sabemos, não eram deuses de fato, não responderam, não cessou a praga. E então, eles já haviam ouvido falar de alguém que adorava um Deus único, na ilha de Creta. E foram até lá e chamaram um homem chamado Epimênides. E Epimênides vem então até Atenas, e
cheio de uma autoridade, ele diz para eles: olha,